Bom, então, continuando aqui, Maria Vilma, 150 anos de lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E qual é a importância dessa obra? Toda, porque ele é o primeiro dos 5 livros da codificação de Allan Kardec. Vamos falar nos 5 livros que estão aqui expostos, aqui você trouxe. Primeiro, o Livro dos Espíritos, não é? A obra fundamental. Depois, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, segunda obra. Isso aí são obras que estão na base da doutrina espírita. E depois, Maria? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra fundamental, né? Depois, a parte religiosa da doutrina. O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. E a Gênese. Enfim, são as obras de Allan Kardec que são o fundamento da doutrina espírita e que começaram com o Livro dos Espíritos. Então, você estava dizendo sobre a importância dessa obra. A importância é que ele veio trazer a promessa de Jesus, que está lá em João capítulo 14, quando Jesus promete enviar o Espírito da Verdade, o Consolador, para ensinar as coisas, para relembrar o que ele estava nos dizendo naquela época. Maravilha. Uma coisa interessante é que esse livro, ele é feito de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E as perguntas, naturalmente, eram do Allan Kardec, e as respostas? Dos Espíritos. Dos Espíritos. Que é não era um só, não? Dos Espíritos. Foi uma época, assim, de rica, abundante em manifestações mediúnicas, e essas respostas eram recebidas em reuniões mediúnicas em várias partes do mundo, por vários e vários médiuns. E isso traz mais crédito para a doutrina, porque ela não está personalizada na figura de Kardec, ela pertence à espiritualidade. Como é que era? Ele fazia a pergunta, ele escrevia essa pergunta e as respostas eram psicografadas, é isso? Ele recebeu 50 cadernos, que eram cadernos de anotações dessas reuniões mediúnicas. E ele, então, depois que ele foi convidado para assistir uma sessão no Clube de Paris, que era a sensação da época, que as mesas girantes e falantes, que eram, né, um efeito mediúnico, mas que no tempo eles não sabiam, e ele, como era um estudante de magnetismo, havia recebido os convites dos amigos e ele compareceu. Ele não acreditava, mas ele percebeu ali que tinha alguma coisa. Um efeito inteligente só vem de uma causa inteligente. Então ele parou para analisar e percebeu que havia alguma coisa além da matéria. Não era a mesa que falava, mas uma inteligência falava através da mesa. Sim. E aí ele recebeu os 50 cadernos que ele então dedicou arduamente. Mas ele recebeu isso de quem? Dos médios que já haviam recebido essas manifestações em várias partes do mundo. E no final havia uma obra, se eu estou entendendo, havia uma obra que foi ditada de alguma forma em várias partes do mundo e que se complementava. Nesses 50 cadernos, Kardec encontrou tudo que está contido nesses livros. Todas as respostas. O trabalho dele foi compilar tudo aquilo, organizar, planejar, anotou as coisas que estavam faltando. Passar limpo. E voltando para as reuniões mediúnicas, ele tomava as informações com os espíritos e ia completando a obra. Maria Vilma, quem foi o Allan Kardec? Allan Kardec era um educador na França, uma pessoa de grande cultura, um ex-aluno de Pestalozzi, tinha estudado na Suíça, família de magistrado, pessoas cultas, pessoas importantes. E ele tinha lançado uma gramática francesa de grande importância. E deixa eu te
fazer mais uma pergunta, só para a gente poder encerrar. Como é que nós podemos encerrar esse bloco? Nós ainda temos alguma coisa para falar. Como é que nós podemos definir o Espiritismo? O Espiritismo é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia? Como é que vocês veem isso? Como é que o espírita vê o Espiritismo? Ela é baseada nas 3 questões, que chamamos de tríplice aliança, que é a filosofia, a ciência e a religião. Nós encontramos tudo isso contido nessa obra. E aí, partindo disso, nós temos essa obra magnífica que vem e muda a vida da gente, porque nos direciona e nos leva a estudar o Evangelho de uma maneira clara. Agora, rapidinho mesmo, qual é o ensinamento fundamental do Livro dos Espíritos? Ele tem 15 princípios fundamentais, que seria difícil destacar todos agora, mas ele vem nos ajudar a ter as respostas que a humanidade toda até então procurava. De onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que é a vida além do túmulo, as influências dos espíritos na nossa vida, na natureza, o que é Deus. Todas essas questões são trabalhadas nesses princípios e está contida na obra de Kardec.